O passado não existe. O futuro não existe. E, segundo a física moderna, o presente também não. Os cientistas já provaram. Tudo aquilo que você chama de agora é uma ilusão que o seu cérebro constrói para sobreviver. Olhe para um relógio. Observe o ponteiro dos segundos saltar. Tique, tique, tique. Parece óbvio, não é? O tempo passa, ela flui. Ela te carrega para frente, quer você queira ou não. Mas essa sensação pode ser uma mentira, a maior mentira que sua mente já te contou. E o mais estranho, a física sabe disso há um século. Mas se o tempo é falso, por que você o sente tão intensamente a cada instante do seu dia? Imagine que você está vivendo um dia completamente comum. Você acorda, pega o celular contando as horas. A sua agenda diz onde você deve estar. O seu corpo diz quando comer. A sua memória guarda o que já aconteceu. A tua preocupação diz-te o que ainda não aconteceu. Cada parte de ti está completamente encharcada no tempo. Parece água, parece ar. Parece a única coisa da qual você jamais poderia duvidar. Os prazos te pressionam. Aniversários chegam, rostos em fotos antigas parecem mais jovens do que os que vemos no espelho. Você enterra pessoas. Você conhece crianças que não existiam há uma década. Você não pode impedir isso. O tempo é o rio no qual todos acabam se afogando. Essa é a história que seu cérebro te conta todos os dias. Mas o seu cérebro não é um físico. O seu cérebro é uma máquina de sobrevivência focada em mantê-lo vivo. Ele se importa com comida, perigo, parceiros e memória. Não se importa com o que é realmente real. Quando os cientistas se sentam e escrevem equações que descrevem o universo em seu nível mais profundo, algo incômodo acontece. A variável do tempo começa a desaparecer por completo. Acontece que as equações não precisam do tempo, de forma alguma. Durante a maior parte da história, ninguém questionou isso. Isaac Newton inscreveu o tempo absoluto na física como uma lei inquebrável. Um relógio universal batendo ao fundo do cosmos. O mesmo para uma pedra, um cometa, um rei, uma criança. Um segundo aqui é um segundo lá. O universo era um palco e o tempo, o metrônomo por trás da cortina. Então, um jovem funcionário de um escritório de patentes na Suíça arruinou tudo. O nome dele era Albert Einstein, um gênio desconhecido. Einstein olhou para o relógio de Newton e fez uma pergunta simples e aterrorizante. E se não existir um relógio universal? E se o tempo não fosse igual para todos e dependesse, na verdade, da velocidade com que você se move? E quanta gravidade está puxando você agora? Acontece que ele estava certo. Nós provamos. Cada satélite em órbita do seu planeta é uma prova. Os relógios do GPS avançam a um ritmo ligeiramente diferente dos que estão em terra. Eles se movem mais rápido, ficam mais altos dentro do poço gravitacional da Terra, onde o tempo, na verdade, flui de forma um pouco diferente. Se os engenheiros não corrigissem essa diferença todos os dias, seus mapas se desviariam em quilómetros em poucas horas. Seu celular te mandaria para uma cidade completamente errada. O tempo literalmente se curva em torno do movimento e da massa. Isso significa que não existe um agora compartilhado. Ao contrário do que se costuma pensar, o presente não é uma coisa única. O seu agora e o agora de um astronauta na estação espacial são fatias ligeiramente diferentes da realidade. Estenda essa diferença por toda a galáxia. Algo do outro lado da Via Láctea está em outro lugar. Talvez o seu passado, o seu futuro ou o seu presente, dependendo da velocidade com que você está caminhando agora. Através do cosmos, a palavra simultaneamente, silenciosamente perde todo o traço do seu familiar, reconfortante e cotidiano significado humano. Einstein percebeu para onde tudo isso caminhava. No fim da vida, quando um amigo próximo faleceu, ele escreveu uma carta perturbadora. A distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão persistente, escreveu ele. Então a física quântica apagou o tempo por completo.
Nos anos 60, os físicos John Wheeler e Bryce DeWitt tentaram combinar a gravidade de Einstein com a mecânica quântica. Eles escreveram o que deveria ser a equação mestra do universo, descrevendo tudo o que existe. Quando terminaram, olharam para a página e perceberam que faltava algo estranho. Não havia variável de tempo, nenhum. A equação descrevia todo o cosmos, mas o tempo não aparecia em lugar algum dentro dela. Alguns chamam isso de o problema do tempo, outros o chamam de a resposta. Talvez o tempo nunca tenha sido verdadeiramente fundamental. Talvez ela emerja, assim como a temperatura emerge dos átomos em movimento, ou como a umidade emerge das moléculas de água aglomeradas. Nenhuma molécula sozinha é molhada. A umidade só surge quando trilhões delas se reúnem. O tempo pode funcionar da mesma forma. Agora considere o universo bloco. Se você levar Einstein a sério, passado, presente e futuro existem todos simultaneamente. Cada momento da sua vida é uma fatia fina de um pão de 4 dimensões, permanentemente assado. O seu nascimento, o seu primeiro beijo, o seu último suspiro, tudo ali, permanente, fixo, imóvel para todo o sempre. Você não está caminhando pelo tempo. Você é uma forma que se estende por cada segundo dele. Estudos mostram que a entropia, a lenta e implacável propagação da desordem, é o que lhe dá a sensação de uma direção para adiante. O gelo derrete, o café esfria, as estrelas se apagam. Esse deslizar em sentido único é o que seu cérebro rotula como a flecha do tempo. Há milhares de anos, os filósofos já intuíam isto. Parmênides dizia que a mudança era uma ilusão, um truque persistente. Os pensadores budistas diziam que o eu e o momento eram vazios. Não tinham equações, apenas uma intuição afiada. E, de alguma forma, chegaram mais perto da matemática do que a maioria de nós hoje. Então, por que o tempo flui? Aqui é onde as coisas ficam pessoais. O seu cérebro é uma máquina de previsão envolvida em carne, adivinhando sem parar. A cada segundo, ele recebe uma enxurrada de sinais: luz, som, pressão, e adivinha o que vai acontecer em seguida. Para isso, ela precisa de uma história. Toda história precisa de um começo, um meio e um fim. Sua consciência é essa história sendo escrita em tempo real. Só que a escrita não está acontecendo agora. Os cientistas acreditam que o seu cérebro costura uma janela de cerca de 3 segundos e, calmamente, chama isso de agora. Dentro dessa janela, memória e previsão se misturam em uma impressão estranha e perfeita da sua realidade vivida. O que você lembra, o que seus sentidos relatam, o que você espera um segundo depois, tudo se funde de forma perfeita. Não existe nenhum fio de faca nítido. Apenas um borrão suave e móvel que a sua mente inquieta finge ser afiado. Tente isto. Estale os dedos. No momento em que você registrou o som, o evento já havia passado. Seu cérebro voltou atrás, pegou aquilo e encaixou no seu agora, para que você não percebesse. Ele faz isso constantemente. Preenche lacunas e reescreve a ordem dos acontecimentos sempre que precisa. Pesquisadores conseguem enganar as pessoas fazendo-as sentir um flash antes de um som que, na verdade, veio primeiro, em laboratório. O seu sentido do tempo não é uma gravação, é uma história que o seu cérebro continua a reescrever. Mas eis a reviravolta. A consciência fabrica o fluxo. Uma vez que você percebe isso, realmente não consegue mais desver. Se o seu cérebro inventa o próprio tempo, será que ele também pode mentir sobre o tempo? Uma pergunta perigosa e vertiginosa aguarda. Pergunte a qualquer um que caiu, bateu um carro ou encarou uma arma carregada. A resposta é sempre a mesma. O tempo se estendeu. Um único segundo floresceu num minuto inteiro. Cada pequeno detalhe tornou-se dolorosamente, impossivelmente nítido. Os cientistas chamam isso de dilatação subjetiva. Ao perceber o perigo, seu cérebro direciona mais recursos para registrar cada instante fugaz. Mais quadros por segundo.
Quando você se lembra depois, parece longo porque foi armazenado de forma tão densa por dentro. Agora inverta. Pergunte a qualquer pessoa que já tenha experimentado aquilo que atletas e artistas juntos chamam de estado de fluxo. Um músico perdido dentro de um solo. Um cirurgião numa operação difícil. Um jogador numa partida perfeita. As horas desaparecem. Eles olham para cima e o sol já se moveu. O cérebro deles estava absorto demais para registrar o tempo. Os compostos psicodélicos fazem algo ainda mais estranho. Pessoas em doses elevadas relatam que o próprio tempo colapsa inteiramente para dentro. Passado e futuro tornam-se a mesma sala. Alguns descrevem um único momento eterno que silenciosamente contém tudo ao mesmo tempo. Neurocientistas estudam esses estados hoje, com equipamentos reais, em hospitais reais, observando os ritmos cerebrais desacelerarem e mudarem. Eles descobrem que as regiões do cérebro responsáveis por medir o tempo literalmente se silenciam. Seu relógio interno se desliga. E quando acontece, você não morre, você simplesmente deixa de acreditar no rio que flui do tempo. Pacientes em coma acordam anos depois e juram que apenas uma única noite se passou para eles. As pessoas em luto dizem que uma década pareceu uma semana. Crianças entediadas dizem que uma tarde pareceu uma vida inteira. No coração da Amazônia vive uma tribo chamada Pirahã. Linguistas relatam que sua língua quase não possui tempos verbais. Nada de vai, nada de foi, nenhum tempo futuro do pretérito. Eles vivem, ao que tudo indica, inteiramente no presente. Alguns pesquisadores argumentaram que essa afirmação era exagerada, mas a questão mais profunda permanece. A linguagem molda a forma como percebemos o tempo. Acontece que as palavras que você realmente possui determinam silenciosamente o fluxo do tempo que você sente dentro da sua mente. Perto de um buraco negro, a física distorce o tempo. Um segundo fora do horizonte de eventos equivale a anos aqui na Terra. Você poderia assistir civilizações ascenderem e caírem numa única tarde, flutuando pela realidade num ritmo totalmente diferente. O tempo não é uma substância, é uma taxa, e cada taxa depende de onde você está. Mas aqui está o detalhe. A física vai ainda mais longe do que a dilatação gravitacional do tempo perto de estrelas massivas em colapso, prestes a morrer. O físico italiano Carlo Rovelli dedicou a vida a esse problema. Sua teoria é chamada de gravidade quântica em loop. Em sua imagem, o próprio espaço não é liso. Ele é feito de pequenos laços, entrelaçados como uma cota de malha. Cada laço é 100 bilhões de vezes menor que um núcleo atômico. E o tempo? Não está entrelaçado. O tempo, diz Rovelli, não existe no nível fundamental do universo. O que existe, na verdade, é a mudança, eventos, interações. Um laço toca outro, uma partícula se dispersa, um fóton é absorvido por outra partícula que passa. O universo não é um filme passando para frente, é uma rede de eventos, conectados sem um relógio mestre. Quando Rovelli escreve suas equações, ele não precisa da palavra tempo, ele precisa apenas das relações entre as coisas. Isso acontece em relação àquilo, aquilo acontece em relação a outra coisa. Não existe um relógio mestre marcando o tempo em lugar algum. O tempo é o que emerge quando você se afasta o suficiente para deixar de ver ciclos e passar a ver o padrão. Pense em uma música. Uma música não é uma única nota, é a relação entre as notas ao longo do tempo. Congele cada nota no espaço, lado a lado, e a canção ainda existe como uma estrutura que você poderia medir. Você poderia apontar para ele, você poderia medi-lo, mas nada estaria realmente tocando em lugar nenhum. Esse é o universo que Rovelli descreve, um cristal quadridimensional congelado, repleto de relações e de incontáveis eventos silenciosos, cheio do que você chamaria de momentos, mas nada se movendo, nada fluindo,
nada pulsando em lugar algum. O fluxo é você, a pequena máquina por trás dos seus olhos, deslizando por uma das arestas do cristal. Ela conta a si mesma uma história que chama de Minha Vida. O cristal não se importa, o cristal não se move, ele simplesmente existe, e você é um de seus padrões. Então, o que isso significa para você, agora mesmo? Fica com isso por um segundo, porque as consequências não são pequenas. Elas alcançam cada memória. Se o universo em bloco for real, então cada momento que você já viveu ainda está lá, permanente. Seu primeiro dia de aula. O rosto de alguém que você perdeu. Uma risada que você achou que fosse esquecer. Nada disso se perdeu. Nem um único quadro. Está tudo ali no cristal, exatamente onde sempre esteve. Você simplesmente não consegue voltar atrás. A consciência é uma agulha de mão única no sulco, não uma câmera livre. Isso significa que a perda não é o que você pensa. A pessoa que não está mais aqui não foi apagada. Eles estão em outro lugar na forma da realidade. Os momentos deles são permanentes. Seus momentos com eles são permanentes. Você nunca mais vai tocá-los, mas eles existiram. E existiram acaba sendo uma palavra forte. Mais forte que é. Porque depende de onde você está no tempo. Foi está fixado para sempre. Foi não pode ser retirado por nenhuma física que conheçamos. Isso também significa que a versão feliz de você permanece. A versão que estava com medo ainda está lá. A versão que lê estas palavras sempre terá existido. Aconteça o que acontecer a seguir, este momento está sendo gravado no cristal para sempre. Você nunca poderá perdê-lo. Você nunca a estava segurando. Era algo que você era. E isso, no fim das contas, é o bastante para sempre. Para algumas pessoas, essa ideia suaviza o pânico e a urgência do relógio a correr afrouxa só um pouquinho. Se cada momento é permanente, desperdiçar um não é um crime contra uma conta bancária finita que você está esgotando. É uma forma que você está desenhando e você quer que seja uma forma que consiga suportar olhar. A presença importa mais do que a velocidade. O que você faz dentro de um momento importa mais do que quantos você consegue espremer. Para outras pessoas, essa mesma ideia faz exatamente o oposto. Ela afia a presença, tornando-a mais aguçada e brilhante. Se a sua consciência atravessa este instante apenas uma vez, então este instante merece a sua total atenção agora mesmo. Não é amanhã, não é depois, mas agora. O agora que não é realmente um agora, o agora que o seu cérebro construiu. 3 segundos de largura, borrados e costurados, teimosamente seus, sustentados por neurônios que esticam um presente frágil, transformando-o em experiência. De qualquer forma, você sai desse mistério um pouco diferente, embora ainda tenha prazos e ainda continue envelhecendo. Você ainda enterra pessoas que ama, e a física não te salva de nada dessa dor pesada e comum. Mas a física sussurra algo estranho no seu ouvido. Diz que o rio pode não ser um rio. Pode ser um lago que você está atravessando numa única direção, porque essa é a única direção que suas pernas conhecem. E há um último ciclo do qual quase ninguém fala. Uma última pergunta escondida à beira de tudo. Se o próprio templo é uma ilusão, então o que isso significa exatamente para a morte que espera no final? A morte, na imagem comum, é o momento em que o relógio para, o último tic-tac ecoando num silêncio absoluto. Mas no universo em bloco, não existe um tic-tac final. Há apenas arestas, princípios e términos. Sua vida tem uma borda de início e uma borda de fim, assim como um livro tem a primeira e a última página. O livro não deixa de existir quando você o fecha, e nem você nesta estranha imagem. Ninguém sabe realmente o que acontece com a consciência no limite. A agulha para, recomeça em outro lugar ou nunca chega a deslizar. Alguns físicos suspeitam que a consciência está profundamente ligada à entropia, aquela flecha de sentido único que dá ao tempo a sua direção.
Se isso for verdade, compreender o tempo e compreender a consciência podem ser o mesmo problema, usando duas máscaras diferentes. No próximo vídeo, vou revelar como a entropia, a memória e a mente podem ser facetas da mesma coisa oculta. Alguns cientistas agora acreditam que o seu senso de identidade é outra ilusão de sobrevivência, exatamente como o seu senso de tempo. Se você quer o resto desse quebra-cabeça, aquele vídeo é sua próxima parada assim que este terminar. Mas antes de clicar, faça a si mesmo esta pergunta: e se cada momento da sua vida fosse, na verdade, permanente, para sempre? E se nada do que você fizesse hoje jamais desaparecesse de verdade? O que você faria de diferente na próxima hora? A próxima conversa? A próxima vez que alguém que você ama entrar silenciosamente na sala e olhar para você? Você não precisa de física para responder a essa pergunta. Você só precisa observar. Antes de responder, um pequeno pedido. Você sente o tempo fluindo agora? Ou é o seu cérebro que o desenha para você quadro a quadro? Conta para mim nos comentários. Eu leio todos. Se você quer mais análises como essa, se inscreva agora. O próximo vídeo sobre a morte e a entropia já está esperando.